Católicos em Missão. Hoje no nosso programa, que tem como tema o perdão, nós ouvimos essa belíssima oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. O perdão é condição essencial para o discípulo viver junto da comunidade. Não é possível pensar um discípulo do Cristo que não viva o perdão, e que não saiba perdoar o irmão. O perdão, então, é condição necessária para que nós possamos sermos discípulos do Cristo, para que nós possamos nos relacionar uns com os outros. Se não há perdão, não há relacionamento sadio. Se não há perdão, não há paz no coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto nós precisamos aprender a perdoar. O quanto nós precisamos aprender a perdoar o irmão. O quanto nós precisamos deixar o nosso egoísmo, deixar a nossa vaidade, a nossa prepotência, para que nós possamos de fato perdoar o irmão. Às vezes, por pura vaidade, nós não perdoamos. E aí o mais prejudicado é a nós mesmos, que começamos a carregar o nosso irmão no coração. Não é? E todas as vezes que lembramos dele, o nosso coração se fecha, e se pedrifica. O discípulo do Cristo não pode deixar que isso aconteça. Ele precisa lutar para perdoar. Ele precisa buscar estar na presença de Jesus, na Santa Eucaristia, para conseguir perdoar, para vencer as limitações humanas. Porque senão, meu amado irmão, minha amada irmã, nós nunca vamos ser discípulos do Cristo. E nós nunca vamos estar bem conosco mesmo, porque nós não estaremos bem com o nosso irmão. Então é preciso que nós hoje nos perguntemos: eu tenho conseguido perdoar? Eu tenho conseguido perdoar? Eu tenho conseguido amar? Porque se eu amo, eu consigo perdoar. Agora, se não há amor, não há perdão. Se não há amor, não há perdão. Jesus nos ensina a amar. E o amor que Jesus nos ensina a viver é um amor que perdoa. É um amor que acolhe aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ajudar com que as pessoas repensem a sua história. Sobretudo quando elas às vezes nos ofendem. Se nós as tratamos da mesma forma, nunca que elas vão cair em si. Agora, se nós de fato perdoamos, se nós de fato conseguimos fazer diferente, fazer a diferença, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos ajudar o nosso irmão a repensar a sua atitude. A repensar a sua atitude para conosco. E assim também nós. Quando nós magoamos alguém e alguém nos perdoa e nos acolhe e olha para nós da mesma forma que olhava anteriormente, mesmo antes da ofensa, quando assim ele nos olha, nós repensamos. Nós repensamos e nos perguntamos: o que eu fiz? O que eu fiz para ele me tratar tão bem? O que eu fiz para ele continuar olhando para mim como olhava antes? Se nós vivermos assim, nós vamos estar amando como Jesus nos ama. Agora, se nós não vivermos assim, nós não estaremos amando como Jesus nos ama. E aqui é necessário o esforço da nossa parte. Não é do nada que nós vamos conseguir perdoar. Não é do nada que nós vamos conseguir amar. Mas nós só conseguimos amar e perdoar se nós estamos na presença de Deus. Se nós estamos deixando Jesus nos alimentar com seu corpo e com seu sangue, e de fato alimentar a todos nós com a palavra, com seus ensinamentos, deixando esta palavra provocar uma mudança interior no nosso coração.
Nós não podemos ouvir a palavra e continuarmos caminhando da mesma forma. É necessário que ouçamos a palavra e nos deixemos orientar por ela. É necessário que nós nos perguntemos quando rezamos o Pai Nosso: eu tenho perdoado? Se o Senhor me chamasse hoje, será que eu ganharia o céu? Será que eu mereceria estar do lado dele na glória? Eu tenho perdoado o meu irmão para que ele possa me perdoar? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, disse Jesus no Evangelho, que nós ouvimos, capítulo 6, versículo de 7 a 14. Nós não podemos rezar a oração do Pai Nosso de qualquer maneira, da boca para fora. Nós precisamos rezar esta oração de coração e pedir a Deus: Senhor, dê-me a graça do perdão, dê-me a graça do perdão. Eu que sou tão limitado, tão humano, ajude-me, socorra-me, para que eu possa amar como o Senhor me ama. Por maior que seja o nosso pecado, o Senhor continua nos amando. Por maior que seja a nossa ofensa ao próprio Pai do céu, ao nosso irmão e à nossa irmã, o Senhor continua nos amando. Ele continua oferecendo a nós a possibilidade da reconciliação. E nós precisamos aprender a buscar a reconciliação. Precisamos buscar o sacramento da reconciliação. Precisamos buscar a confissão, melhor dizendo, para que nós possamos ir nos libertando das mazelas humanas, nos libertando do nosso egoísmo. Se nós não buscamos o sacramento da confissão, nós vamos cada dia mais nos fechar em nós mesmos. E a graça de Deus não poderá trabalhar no nosso coração. E a graça de Deus não poderá atingir a nossa vida. Agora, se nós buscamos o sacramento da confissão, nós podemos conseguir perdoar melhor, conseguimos viver melhor, estar bem conosco mesmo, o que é necessário, porque amanhã nós não sabemos se estaremos aqui. Nós não sabemos se estaremos aqui. O Senhor poderá nos chamar no dia de amanhã, e se Ele nos chamar, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha caminhada? Como que eu relacionei com meus irmãos e com as minhas irmãs, com os meus familiares, com os meus parentes, com os meus amigos, com meus companheiros de trabalho? O que eu fiz dos meus relacionamentos? Estamos aproximando o final do ano, e final de ano é tempo de pensar a nossa caminhada. O que vivemos nesse ano de 2013? Como que nós administramos a nossa vida nesse ano de 2013? É tempo de mudança, é tempo de repensar a nossa caminhada. Ver o que não foi bom para nós errarmos menos no ano que vem, de 2014. Ver o que vivemos neste ano e que nós podemos viver melhor e administrar melhor no ano de 2014. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem não para rezar, quem não para pensar a história, nunca vai fazer a vontade de Deus na sua vida. Quem não para diante do Santíssimo, em silêncio, para ouvir a Deus, nunca vai fazer a vontade de Deus na sua vida. Vamos pedir a Deus que nos ajude com a graça, para que nós possamos fazer a sua vontade. Amado irmão, amada irmã, o tema do nosso programa hoje é perdão. E aqui quero trazer, de forma bem resumida, o testemunho de uma pessoa chamada Renilda. Meu amado irmão, minha amada irmã, Renilda e Reinaldo é um casal que tinha há 30 anos atrás 2 filhos, um com 2 anos e meio e uma outra mais velha um pouquinho. E Renilda, mais o seu esposo, sempre trabalhava muito. Então, seus filhos ficavam com uma funcionária, com alguém que cuidava de sua casa. Certo dia, ela saiu para trabalhar
e logo que chegou no trabalho pela manhã, recebeu uma ligação. Renilda, o seu filho acabou de morrer, caiu na piscina e faleceu. Não é esse filho de 2 anos e meio. E ela ficou desesperada. Não é como que seu filho de 2 anos e meio poderia ter caído na piscina e morrido afogado, sendo que tinha uma pessoa na sua casa para cuidar dele. E ela voltou para casa desesperada e se culpando também daquela situação. Se eu tivesse lá, talvez não teria acontecido isso. Mas certo é que ela voltou e de fato tinha acontecido isso. O filho tinha morrido, tinha sido morto, não é? Tinha morrido afogado. Ela fez então o velório do seu filho, não é? Muito abalada, muito triste, porque ninguém imagina perder um filho com 2 anos e meio. Passou um tempo e ela logo recebeu a visita do padre da cidade na sua casa. O padre a foi visitar. Chegando na sua casa, eles estavam na sala, conversavam, né? O padre estava ali mais para estar do lado deles do que para dizer alguma palavra, porque em certos momentos da nossa caminhada não tem o que se dizer. O que dizer para alguém que perdeu um filho com 2 anos e meio, de repente, sai para trabalhar e o menino morre afogado na piscina. E ali eles conversavam, de repente ela ouviu um barulho, um grito estrondoroso, e ela corre para o quarto da sua filha. Ela corre para o quarto da sua filha e chega no quarto, a criança está toda molhada, cheirando produto químico, que boa esse tipo de coisa. E aí aquela sua funcionária que ali estava disse, deve ser alguém que tentou fazer mal para ela, entrou pela janela, vamos chamar a polícia, vamos correr, vamos dar uma olhada em torno da casa para ver se tem alguém, não é? E a criança desmaiava e desmaiava porque ela tinha ingerido produto químico, né? Que boa, e outros produtos mais. Estava toda molhada, assustada. E ela, mas o esposo saiu correndo para ver se tinha alguém em volta da casa ou na rua que tinha feito alguma coisa para aquela criança que estava dormindo, para aquela sua filha. E ela não viu nada. E o padre ali ficou com aquela criança que desmaiava. Desmaiou 1, 2 vezes. E ela voltou e eles correram para o hospital. Ela com esposos, o padre e aquela sua filha, não é? Que estava assustada. Chegando no hospital, internaram aquela sua filha, aquela criança. Passado algum tempo, não é? Ela ligou para sua funcionária e pediu que ela trouxesse uma roupa para trocar a menina, porque a menina estava molhada, não é? Que o médico tinha dito que tinha que trocar aquela roupa. E ela pediu, a funcionária veio trazer a roupa, na maior tranquilidade, não é? Passado algum tempo, ela recebeu a ligação do delegado, né? E o delegado disse para ela assim, Renilda, nós descobrimos tudo. Nós descobrimos tudo. Foi a sua funcionária que matou o seu filho de 2 anos e meio e tentou fazer mal para sua filha. Quando ela ouviu aquilo, ela ficou assustada. Mas da mesma forma que ela ouviu, ela disse, eu a perdoo. Eu a perdoo. Mas ela não se compreendia como ela poderia dizer com maior serenidade, eu a perdoo. Sendo que essa mulher tinha tirado o seu filho, a vida do seu filho. Mas de fato ela perdoava aquela mulher. Passado algum tempo em oração na sua casa pela manhã, depois do sepultamento do seu filho, a sua filha já estava em casa. Passado algum tempo em oração pela manhã, quando levantou, ela sentiu saudade dessa sua funcionária. Dessa mulher que cuidava dos seus filhos e que tinha matado o seu filho com 2 anos e meio. E ela ficou assustada, ficou nervosa. Ela disse, eu estou louca, como eu posso sentir saudade de alguém que matou meu filho? E que tentou fazer mal para a minha filha. E ela saiu correndo e foi à casa do padre novamente. Chegando na casa do padre, ela disse para o padre, padre, desesperada, gritando, chorando, eu estou louca. Eu estou sentindo saudades da minha funcionária que matou meu filho. Eu estou sentindo saudade da minha funcionária que matou o meu filho. E o padre chamou ela para entrar, ela estava completamente transtornada e começou a rezar sobre ela. Ela entrou, sentou no sofá
E ele pôs as mãos sobre a cabeça dela e começou a rezar sobre ela. De repente, o padre começou a chorar, e ela não entendia o que estava acontecendo. Até então, ela que estava desesperada sem entender a sua história. Por que estava sentindo saudade da funcionária? E agora o padre que estava chorando. E ela perguntava e ele não conseguia dizer o que era. Mas num certo momento ele conseguiu dizer: minha filha, você recebeu uma graça, uma das maiores graças que qualquer ser humano pode receber. Ela disse: que graça, padre? Que graça? Fala. Ele disse: minha filha, Deus te deu a possibilidade, a oportunidade de amar como Ele nos ama. Por um minuto da sua vida você amou como Deus nos ama. Por isso você foi capaz de dizer que perdoava aquela mulher que matou seu filho. E perdoou de coração, de fato. Por isso você foi capaz de sentir saudade desta mulher. Deus sente saudade de nós quando nós estamos distante dEle. Pode ser o maior pecado que cometemos que Deus sente saudade de nós. Então Deus te deu a oportunidade de amar como Ele nos ama. Vamos pedir a Deus no nosso programa, já encerrando e pedindo a bênção dEle, que Ele nos dê a graça de amar como Ele nos ama, para que nós possamos de fato perdoar o irmão de coração, como Jesus nos ensina. Que Deus nos ajude. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.